Estamos comemorando os 75 anos de existência. Como foi lembrado aqui pelo regente do coral, é bem significativo hoje a presença desse coral, pois a nossa igreja, vamos dizer assim, a nossa igreja mãe foi a primeira igreja batista de Niterói, 75 anos atrás, né? E também aproveitando o ensejo dessas comemorações, nós estamos estudando o significado do versículo que há várias décadas foi escolhido como tema, como divisa da igreja. A segunda parte do versículo diz: coluna e firmeza da verdade. E há várias décadas, não sabemos precisar quando, esse texto da Palavra de Deus foi escolhido como o tema, como a divisa da nossa igreja. Então, vamos abrir as nossas Bíblias inicialmente nesse versículo. Vamos lê-lo pela terceira vez, assim, nas mensagens, né? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Para no caso de eu tardar, saibais como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então, nós vimos o significado desse versículo na primeira mensagem e estamos examinando as implicações desse versículo em nosso viver, usando o contexto maior dele, que é justamente a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no qual esse versículo está inserido. E nós já vimos que essa era a preocupação do apóstolo Paulo, esse era o objetivo do apóstolo Paulo ao escrever essa epístola: ensinar aos crentes como devem proceder como membros da igreja, que é a casa do Deus vivo, né? Na primeira mensagem nós vimos por quê que nós devemos proceder corretamente na casa do Deus vivo. Na segunda mensagem nós vimos que essa epístola fala que para procedermos corretamente na casa do Deus vivo, nós precisamos receber e praticar a boa doutrina, que é a doutrina de Cristo que nos foi transmitida pelos apóstolos. A boa doutrina, receber e praticar. E hoje nós veremos outra coisa que o apóstolo Paulo coloca aqui, para que nós possamos proceder corretamente na casa do Deus vivo, que é escolher e honrar pastores. Escolher e honrar pastores. E esse versículo que nós acabamos de ler vem logo depois, isso é muito importante ressaltar, esse versículo que nós acabamos de ler vem logo depois do apóstolo Paulo estabelecer as características dos pastores e dos diáconos. Então, quando se está escolhendo pastores e honrando, nós também estamos procedendo corretamente na casa de Deus. E os diáconos? Para outra mensagem. Aqui nessa epístola, também há uma preocupação do apóstolo Paulo muito importante com a comunhão da igreja. E a comunhão da igreja envolve também o bem-estar de todos os membros da igreja. E por isso o apóstolo Paulo também mostra aqui a necessidade de escolher corretamente os diáconos. Mas isso fica para a continuação dessa série, né? Ontem eu tive o prazer de falar aos diáconos da Associação Adberge Seção de Niterói, né? Associação de Diáconos Batistas do Estado do Rio de Janeiro,
Seção Niterói, que se reuniram aqui na nossa igreja. E eu estou vendo pelo menos um dos diáconos aqui no coral, né? Estou muito feliz com isso, né? Mas essa parte sobre a comunhão, o trabalho social da igreja, os diáconos, vão ficar para, quem sabe, já a próxima meditação nesse texto, a parte 4. E quem sabe até a igreja completar 90 anos, a gente termina essa série, né? Antes disso, é brincadeira, né? Se Deus quiser, antes disso. Mas hoje, a terceira parte, vamos ver isso. Fica muito claro, lendo essa epístola, a importância de fazer isso. Nós lemos hoje de manhã o texto da palavra de Deus, em que diz que o próprio Senhor Jesus ressuscitado deu como dádivas, como dons às igrejas, né? O legado dos profetas, o legado dos evangelistas, o legado dos apóstolos, que naquela época em que foi escrito a Epístola a Efésios, os apóstolos eram vivos, e hoje, atualmente, o trabalho dos evangelistas e dos pastores e mestres. Então, vamos pegar a última mensagem dessa série, a importância de nós recebermos e vivermos a boa doutrina. Nós já vemos de início a importância dessa escolha de pastores. Apóstolo Paulo, no texto mencionado que lemos hoje de manhã, apóstolo Paulo chama os pastores de pastores e mestres. E nós vamos ler aqui na primeira epístola a Timóteo, um dos requisitos para o ministério pastoral é estar apto para o ensino da palavra de Deus. E quando nós lemos lá em Efésios, capítulo 4, né, voltando a esse texto de hoje de manhã, Efésios capítulo 4, versículo 11, o versículo 12, o versículo seguinte, diz, para a edificação dos santos. Deus nos entregou a sua palavra e ministros para proclamá-la e ensiná-la para quê? Para a edificação de todos nós, para a edificação de toda a igreja, não é? Então, vamos ver o que essa epístola nos está falando a respeito disso, para que nós possamos proceder corretamente na casa do Deus vivo, né? Vamos ver aqui o capítulo 5, versículo 22 dessa epístola, o que o apóstolo Paulo está ordenando aqui a Timóteo. Capítulo 5, versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Apóstolo Paulo aqui está fazendo referência à consagração ao ministério pastoral, porque os versículos anteriores ele vem justamente falando dos pastores. Os pastores que são dedicados e os pastores que às vezes também precisam ser repreendidos. Tem vezes que o pastor precisa de uma repreensão. Às vezes, quando nós achamos que o pastor está fazendo algo errado, nós não repreendemos. Às vezes começamos a falar mal do pastor e fazemos, às vezes, até uma revolução na igreja para expulsar o pastor, mas a Bíblia deixa muito claro que a atitude correta é a repreensão do pastor, e Paulo diz até que deve ser repreendido diante de todos. A Bíblia manda repreender os crentes em particular. Nós vamos ver aqui adiante, outro dia, outra oportunidade, como é que
apóstolo Paulo instrui o jovem pastor Timóteo como é que ele deveria repreender, aconselhar, repreender as pessoas. E diz que deveria fazer com brandura, com amor, etc. Mas no caso do pastor que está em pecado, aqui o versículo 20 diz que o pastor que está em pecado deve ser repreendido diante de todos. O critério conosco é mais severo. O critério conosco é mais severo. Mas não ficar falando por trás. Não fazer movimentos. Repreender para que se arrependa e que isso sirva de exemplo para os demais. Então, é nesse contexto que Paulo está dizendo para Timóteo: não imponhas as mãos precipitadamente sobre ninguém. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo a Timóteo? Muito cuidado na consagração de pastores. Muito cuidado com quem a igreja está promovendo ao pastorado. Isso não pode ser feito com precipitação. Tem que ser feito com muito critério. Hoje em dia, infelizmente, há igrejas que vem uma pessoa assim com uma capacidade de se comunicar muito boa, uma pessoa carismática e muito proativo, aí já chegam os líderes da igreja: rapaz, você tem que ser pastor e tal. É mesmo e tal, às vezes até um neófito, às vezes até é novo na fé, ainda precisa primeiro crescer, aprender a palavra de Deus. E tal. E nós temos visto problemas com isso, por causa da precipitação na escolha. Nós vamos ver aqui, nós vamos ler os critérios que precisam ser observados. Não é se a pessoa tem carisma, não é se a pessoa se comunica bem, não é se é bonito, feito um galã de novela, ou se acumula diplomas de universidades, diplomas de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, mas a escolha criteriosa é feita segundo os padrões, os critérios que a palavra de Deus obedece, que a palavra de Deus estabelece. E essa é a primeira coisa que eu quero destacar aqui. A igreja de Deus, ela procede corretamente, escolhendo pastores com cuidado. E quem escolhe é a igreja. Paulo está deixando bem claro: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Aqui na segunda epístola, no capítulo 4, versículo 14, Paulo diz a Timóteo o seguinte, deixa eu ver se eu acertei ou se a memória... Não é aqui 4,14 não. Deixa eu ver aqui direitinho se eu acho o versículo. Paulo dizendo a Timóteo: aviva o dom que há em ti, que te foi dado pela imposição das mãos. Né? O ministério também é exercido com a capacitação que vem de Deus, não meramente com capacitação humana, mas capacitação que vem de Deus. Então, a igreja deve escolher criteriosamente. Deve ser um indivíduo chamado, vocacionado por Deus. E ao ser chamado, vocacionado por Deus, Deus o está também capacitando, e ele vai aprimorar essa capacitação que Deus lhe deu, ele vai se aperfeiçoar nisso, né? E ele tem que ter, antes de ir para o ministério, a igreja já deve observar nele as características que o recomendam para o ministério, que ele precisa ter no exercício do ministério pastoral. Ele não vai desenvolver isso depois que for pastor. É lógico que durante toda a vida nós precisamos continuar primando por isso, aperfeiçoando isso. Mas já tem que apresentar essas características antes
Antes, abram suas Bíblias, capítulo 3 agora, vou aqui, 1 Timóteo ainda, capítulo 3, versículos 1 a 7. Fiel é esta palavra: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, para que não se ensoberbeça e venha a cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. Resumindo tudo isso que é apresentado aqui, como requisito para o ministério pastoral, nós podemos dizer que o pastor tem que apresentar as características de um crente fiel, de um crente maduro. Aqui está o retrato daquilo que todo crente precisa ser. É só conferir com outros textos aqui do Novo Testamento. Repito, aqui está a descrição daquilo que todo crente precisa ser. Não só os pastores, mas todos os crentes. Às vezes pensam, isso é só para os pastores. Não, é para todos nós. E aquele que deseja ser pastor não pode fugir à regra. Precisa apresentar essas características de um crente fiel, de um crente maduro. Não é? Uma pessoa... Mas, pastor, uma pequena digressão aqui. Onde é que você está vendo o nome de pastor aqui? Estou vendo, sim. Aqui está escrito bispo. A gente vai ler daqui a pouquinho, capítulo 5, quando Paulo manda honrar os pastores. Os bispos aqui são chamados também de anciãos ou presbíteros. Tá bom, pastor, mas você está me enrolando. Eu estou perguntando pastor, você me falou de presbítero. Olha, aqui na palavra de Deus mostra que pastor, bispo, presbítero é a mesma coisa, a mesma função. Abram suas Bíblias aí, por favor. Atos, capítulo 20, versículos... Vamos ler 2 versículos aqui. Atos, capítulo 20, versículos... versículo 17 e versículo 28. Tá? Atos, capítulo 20, versículo 17 e versículo 28. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Versículo 28. Agora Paulo está falando, se dirigindo a esses anciãos, a esses presbíteros da igreja de Éfeso. Olha como é que ele se dirige a esses anciãos. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho. Opa, rebanho é coisa de pastor, né? Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes, pastoreardes, apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Mandou chamar os anciãos para falar a eles, se dirigiu a eles como bispos,
mandando que eles executassem tarefa de pastor, apacentar. Então, bispo, pastor, ancião, presbítero, mesma função. Títulos diferentes para destacar diferentes aspectos da mesma função. Então, aqui no capítulo 3 de 1 Timóteo, quando se refere aos bispos, está, assim, se referindo aos anciãos, aos presbíteros, aos pastores. Mas, pastor, você não é ancião. Se alguém disser isso de mim, eu agradeço. Que eu não sou ancião, né? Eu vou agradecer. Mas esse título ancião é para destacar a sabedoria que o pastor precisa ser. Bispo destaca a sua liderança. Ele é chamado a exercer a tarefa de episcopo, de governar, de presidir, de liderar. E pastor para destacar esse aspecto de cuidado, né? Do cuidado, do alimento que precisa dar, mas a mesma função, né? Então, voltando aqui ao capítulo 3 de 1 Timóteo, que nós estamos examinando, aqui está se referindo mesmo ao pastor. E olha só, ele tem que ter uma vida familiar correta. Nenhuma família é totalmente perfeita. Qualquer família, por mais ajustada, por mais fiel que seja ao Senhor Jesus, sempre vai acontecer uma coisa ou outra. Mas aquela família precisa ter o equilíbrio, a constância de estar na presença de Deus, de resolver suas crises, seus problemas, sempre segundo a palavra de Deus, seguindo os preceitos da palavra de Deus. Tanto que deixa claro aqui que ele tem que ser um marido fiel, marido de uma só mulher. Tem que ser fiel. Todo crente precisa ser. O pastor também. Que governa bem a sua casa e saiba ter os seus filhos em sujeição e ser respeitado por eles, por seus filhos. Né? Uma vida familiar como ensina a palavra de Deus. O pastor precisa ter. Infelizmente, verdade seja dita, às vezes nós vemos pastores fazendo bobagens no que diz respeito à família e não ouvem exortação. Há pastores que às vezes caem nesse aspecto e voluntariamente percebem que estão errados e se afastam do pastorado e se colocam à disposição da igreja. Outros, às vezes, não. Sabe por quê? Porque as igrejas, muitas vezes, tem problema não. Está no terceiro casamento, não é normal, todo mundo faz, nananina não. O crente não pode fazer isso. Casou, é para a vida toda. Jesus só deu uma justificativa para o divórcio. Qual foi? Adultério. E às vezes nós ficamos brincando, e hoje em dia, às vezes até se escolhem pastores levianamente, camarada está no terceiro, no quarto casamento. Marido de uma só mulher. A palavra de Deus diz que o casamento é coisa de Deus, e que o casamento precisa ser honrado. O casamento precisa ser honrado. Marido de uma só mulher, tenha seus filhos em sujeição e que o respeitem. Um bom pai. Porque esse texto também diz, não espancador. Já pensou um pastor que espanca os filhos? Não pode. Tem que saber educar com disciplina, sim, mas também com amor. O crente educa seus filhos assim. Né? Às vezes, quando precisa, vai uma palmadinha. Hoje, quem dá uma palmadinha no filho se arrisca a ser preso, né? Sabe o que os professores estão fazendo nas escolas? Estão orientando os professores, as criancinhas, os alunos assim, se seu pai te bater, vem aqui e conta para nós, que nós vamos denunciá-lo ao conselho tutelar. É absurdo isso. Absurdo.
Os pais não podem ser espancadores, mas tem que ter a sua autoridade também de educar, de corrigir os seus filhos. O pastor tem que saber fazer isso com equilíbrio. Ele não pode ser um espancador, mas ele tem que educar seus filhos de maneira que seus filhos se sujeitem, obedeçam e o respeitem. Não é? Uma vida familiar equilibrada. Aqui também fala que o pastor não pode ser uma pessoa desregrada, uma pessoa dada à bebida alcoólica, versículo 3, não dado ao vinho. Outra coisa que tem penetrado nas igrejas hoje, e que às vezes nós ficamos fazendo vista grossa, e tem prejudicado os crentes, tem prejudicado as igrejas, está inserido num processo de mundanização e enfraquecimento dos crentes, é o uso da bebida alcoólica. E tem gente que acha que o vinhozinho, não, o vinho é bebida santa, a Bíblia fala no vinho, mas olha, entrem lá no site da nossa igreja, vão lá em multimídia, entrem em textos e procurem lá o uso da bebida alcoólica segundo a Bíblia. Lá tem quase todos os textos da Bíblia que falam sobre bebida alcoólica e considerações, interpretações a respeito desses textos. E a maioria, a grande maioria esmagadora dos textos da Bíblia é falando dos prejuízos da bebida alcoólica e mostrando que aqueles que queriam se consagrar a Deus não deveriam tocar na bebida alcoólica. E o livro de Provérbios tem um alerta para todo o povo de Deus: não olhes para o vinho quando se escoa suavemente, etc, etc, etc. Não é não beber, não. É nem olhar, não se colocar em situação para ser tentado para o uso daquilo. E hoje em dia, às vezes, até nas festas dos crentes, tem lá um vinhozinho, um whiskyzinho. Isso não é coisa do povo de Deus, não. Isso é coisa do mundo, da concupiscência do mundo que passa. O crente não pode ser dado a bebida alcoólica, e muito menos o pastor. Muito menos o pastor. Né? E diz também que o pastor não pode ser um homem de briga. Diz que tem que ser, como todo crente precisa ser. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, os que promovem a paz. Né? Entre nós precisa reinar a paz. Todos nós precisamos ser promotores da paz. Às vezes tem crente que é promotor de briga, promotor de guerra. Uma vez encontrei um que se gabava disso. Falou: comigo é assim. Eu falei: contigo é assim, é? Você está agindo de uma maneira que o diabo está aplaudindo, não Deus. Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores. O crente precisa ser promotor da paz, e o pastor também precisa ser o primeiro. Né? O versículo 4 diz que ele deve ser moderado, inimigo de contendas. Nós precisamos trabalhar para que haja comunhão, para que haja união no serviço de Deus, no meio da igreja. Não trabalhar por contendas, por brigas, por divisões. Como isso prejudica o reino de Deus. E às vezes nós não preocupamos com isso, né? Às vezes nós estamos brigando contra nossos irmãos. O mundo olha e pensa assim: que coisa, olha lá, como é que eles vivem? E Jesus disse que lá no Evangelho de João que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se verdadeiramente nós tivéssemos o quê? Amor uns pelos outros. Então, o pastor, todo crente, a começar pelo pastor, tem que ser moderado e inimigo de contendas. Também não pode ser ganancioso. Crente não pode ser ganancioso. Apóstolo Paulo diz na Epístola a Timóteo que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. É interessante isso, não é o dinheiro. Não é o dinheiro que causa os males, é o amor ao dinheiro. O pastor não pode ser ganancioso. Né? A gente vê por aí, a verdade é essa, isso às vezes até depõe contra nós. As pessoas que veem isso pensam que nós também, batistas, somos assim. Não somos. Nós vemos tantas igrejas por aí que são verdadeiros caça-níqueis,
que aqueles que se intitulam pastores ficam, tragam dinheiro para você ser abençoado, traz isso, aquilo, outro. Veja como eu sou abençoado, você também. Claro, ele está pegando o dinheiro de todo mundo e fica lá dizendo, veja como eu sou abençoado, não sei o que e tal, tenho não sei quantos carros, tenho não sei quantos apartamentos, não sei o que. Claro, ele está pedindo todo mundo trazer dinheiro para ele. E pessoas gananciosas, querendo serem iguais, vão lá e dão o seu dinheiro também. Apóstolo Paulo diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Há vários lugares aqui na Bíblia condenando a ganância. Crente tem que ser trabalhador? Tem. Crente tem que progredir na vida? Tem. Mas não pode ser ganancioso. Não pode amar o dinheiro. A começar pelo pastor. Não ganancioso, né? E olha, versículo 6, diz que não pode ser neófito. O que é neófito? Novo na fé. A palavra aqui, neófito, vem do grego, plantinha nova. Aquela plantinha que está começando a brotar, que ela está precisando de muitos cuidados, né? É o novo crente. Ele está necessitando de ser abraçado, ele está necessitando de muitos cuidados. Como é que ele vai poder cuidar dos outros? E corre um sério risco. O apóstolo Paulo adverte que ele pode se ensoberbecer. Ele ainda não está preparado para isso. Está na hora agora dele ser cuidado, dele aprender. Se Deus o chamar depois, aí sim, né? E muitos seminários colocam critério, sabiamente, de só receberem alunos que tenham, no mínimo, 2 anos de convertido. Eu acho isso muito bom. E diz que tem que ser uma pessoa de bom testemunho, não só dos de dentro, mas de fora. Um procedimento, um bom testemunho, que mesmo que alguém arme alguma laço, alguma armadilha para pegá-lo em contradição com o Evangelho, na sua maneira de agir, ele não cai, porque tem excelente testemunho, tem vida cristã corretíssima, seguindo esses padrões. É assim que as igrejas precisam escolher os seus pastores, apto para ensinar a palavra de Deus, conhecedor da palavra de Deus, preparado para ensinar a palavra de Deus e com essas características aqui de vida cristã. Uma vez, muitos anos atrás, uma igreja estava sem pastor e um dos líderes veio falar comigo. Pastor Dalton, nós vamos escolher um pastor que agora essa igreja vai para frente. Falei, que bom. Nós já estabelecemos os critérios, olha aqui. Ele tem que ter entre 30 e 50 anos. Eu já estava fora, né? Tem que ter entre 30... Se eu quisesse participar daquela... Né? Eu não estava querendo, só veio me mostrar para mostrar que coisa maravilhosa que estava acontecendo, né? Tem que ter entre 30 e 50 anos, tem que ter sido formado por tal ou tal seminário. Além do curso seminário, tem que ter um curso superior, que pode ser esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse. A esposa dele tem que ser formada em música sacra ou educação religiosa, no máximo 3 filhos, e tem que ter experiência pastoral de pelo menos 10 anos, e por aí foi. Eu deixei ele terminar de falar, eu falei, irmão, você já leu 1 Timóteo, capítulo 3? Ficou meio assim, eu acho que ele nem lembrou o que tinha aqui. Ficou meio assim. Aí eu falei, sinceramente, esquece isso tudo, pega 1 Timóteo capítulo 3 e leva lá para a tua igreja e escolhe um pastor segundo esses critérios aqui. Aí sim a sua igreja vai. São esses aqui os critérios, meus irmãos. É disso aqui que nós precisamos lembrar na hora de escolher um pastor. Vamos supor que essa noite eu tenho um negócio lá, acorde esticadão e gelado. Essa igreja precisará entrar num processo de sessão pastoral. Não, vamos ser menos dramáticos, né? Alguns irmãos eu vi
que não gostaram dessa possibilidade. Mas existe, né? Existe para todos nós essa possibilidade. Estamos tranquilos. Estamos tranquilos porque vamos para o céu, né? Porque Jesus Cristo nos dá essa certeza, né? Mas vamos pensar em outra coisa menos dramática. Eu vi que alguns irmãos não gostaram muito da ideia, né? Mas vamos supor que Deus me chame para outro lugar, claramente, né? E eu diga para a igreja: meus irmãos, estou sendo chamado para ir para outro lugar, tal lugar. A igreja entra em processo de sucessão pastoral. O que a igreja vai buscar? Alguém assim. Alguém assim. Né? Tá, aí a igreja encontrou, a igreja tem um pastor, o que deve fazer? Além de escolher, a palavra de Deus aqui deixa muito claro que se nós queremos proceder corretamente na casa de Deus, além de escolher bem o pastor, segundo esses critérios da Bíblia, nós precisamos honrá-lo. E como é que honra o pastor? É com o dia do pastor também, eu fico feliz no dia do pastor, especialmente aquela parte das crianças. Aqui de manhã ganhei uma camisa com autógrafo de todos eles. Acho que eu não vou nem usar, acho que vou pendurar lá na parede da sala, aqui do meu escritório. Lá. Aí um deles falou assim: não, pastor, usa sim, é para usar. Então, essa parte é muito boa, é lógico, né? Isso tudo alegra muito a gente. Teve um café da manhã com os pastores, obrigado ao departamento de sociabilidade da igreja, né? Hoje de manhã fez um café da manhã maravilhoso com os pastores da igreja, foi muito bom, muito obrigado. É lógico, o dia do pastor é bom, mas não é só com isso, é muito mais. Hoje de manhã eu ouvi uma irmã dizer assim: dia do pastor é igual ao dia das mães. Tem um dia no ano, mas também tem que ser todos os outros dias. É verdade, concordei com ela. Aqui o capítulo 5 nos mostra como é que nós procedemos corretamente na casa de Deus, honrando os pastores. Vamos ler? Eu sei que os irmãos estão ansiosos para ouvir de novo o coral, eu também. Daqui a pouquinho nós terminamos. Né? Capítulo 5, versículos 17 a 21. Os anciãos, já sabemos que são os bispos, pastores, né? Os anciãos que governam bem. Os anciãos que governam bem. Governar, tarefa desse título, que é tarefa do pastor, que é sublinhada, né, com o título de episcopo, bispo, o que preside, o que governa. Os anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. Lá no grego, a palavra que foi traduzida por labutar é afadigar-se com um trabalho de operário, trabalho braçal, para mostrar como o trabalho da pregação e do ensino é intenso e, às vezes, desgastante também, semelhante ao trabalho de um operário que se afadiga no trabalho braçal. É o que foi traduzido aqui por labutar, tá? Especialmente os que labutam na pregação e no ensino. Né? Então, nós honramos o ministério distinguindo os bons pastores, distinguindo os pastores que governam bem a igreja, que se dedicam ao governo da igreja. Especialmente no que diz respeito à pregação e ao ensino da palavra. Então, nós vemos aqui que são os 3 aspectos principais do ministério pastoral. E os que estão se dedicando, estão cumprindo bem essas tarefas, essas funções, precisam ser honrados pela igreja. Aqui fala em duplicada honra, distinguidos e honrados pela igreja. Notem que não é o pastor distinguindo a si mesmo. Notem que não é o pastor honrando a si mesmo. É a igreja distinguindo e honrando.
Não. Nosso pastor não é como esses outros falsos pastores aí, não. Nosso pastor segue os padrões da palavra de Deus, nosso pastor se dedica ao governo da igreja, nosso pastor se dedica realmente à pregação, ao ensino da palavra de Deus, ele realmente nos alimenta com a boa doutrina dos apóstolos, nós estamos crescendo com isso, nós estamos sendo edificados com isso, vamos honrar realmente ao nosso pastor. Mas honrar ao pastor, além de distingui-lo, né, quando ele está se dedicando bem ao ministério pastoral, honrar o pastor também é dar o sustento condigno. Às vezes a gente lê a Bíblia de uma maneira fragmentada, né, versículos isolados do outro. E eu fazia isso com esse versículo 17 e ficava aqui sem entender o que queria dizer exatamente isso de duplicada honra. Que história é essa? Honra é honra. Esse negócio de uma honra dobrada, eu ficava pensando, isso é uma metáfora, é uma figura de linguagem para mostrar que nós devemos honrar muito. Aí um dia me caiu a ficha para eu prestar atenção no versículo seguinte, que diz, porque diz a Escritura, não atarás a boca do boi quando debulha, e digno é o trabalhador do seu salário. Aí foi me cair a ficha que esse duplicada honra significava, algumas versões já trazem duplicado honorário. Porque a palavra honorário realmente vem disso, honrar o trabalho. Você trabalha, você recebe o seu honorário, aquilo que você faz jus pelo seu trabalho. Quando você recebe o seu ordenado, estão honrando o seu trabalho. Daí que vem a palavra honorário. E o versículo seguinte deixa claro que é disso mesmo que a Bíblia está falando. Não atarás a boca do boi quando debulha, e digno é o trabalhador do seu salário. O pastor também é digno de receber o seu sustento. E de maneira generosa, como mais uma maneira de honrá-lo. Tem gente que é mesquinha, né? Tem gente que chega aí, não, porque esses funcionários da igreja estão ganhando muito. Não, porque o pastor, que negócio é esse? Tanta coisa para fazer, não é? Tanta coisa para fazer, não sei o quê. E geralmente esses mais assim são os mais assim também na hora de contribuir, de dar o dízimo. Mas a palavra de Deus deixa muito claro, nesse texto e em outros também, que o pastor é honrado, que nós honramos os pastores, dando a esses pastores dedicados sustento condigno, sustento generoso. E a igreja também honra o pastor, respeitando. Versículos 19 e 20 enfatizam isso. Como eu mencionei, o versículo 20 diz que um pastor que realmente estiver em pecado precisa ser repreendido. A nossa subseção aqui da ordem está para fazer algo parecido. Estamos seguindo esse princípio aqui. Estamos seguindo esse princípio aqui colocado na Bíblia. Esse pastor já foi procurado, esse pastor já foi aconselhado. Mas, por outro lado, o versículo 19 também diz o quê? Não aceites acusação contra um ancião, senão com 2 ou 3 testemunhas. O pastor precisa ser respeitado. É uma coisa muito grave, muito séria, acusar um pastor levianamente. Não só diante da igreja, mas diante de Deus também. Graças a Deus me converti cedo, me batizei cedo. Mais de 50 anos fui batizado e nesse tempo, o que eu constatei? Todos aqueles que não respeitaram os pastores, todos aqueles que foram levianos em acusar pastores,
não tiveram uma boa carreira. Deus pesou a mão. A verdade é essa. O pastor fica lá quietinho, o pastor suporta, o pastor sofre, mas Deus está vendo. Deus está vendo. E aqui deixa muito claro, não aceites acusação. Os líderes, nem a igreja, devem aceitar nenhuma acusação leviana contra um pastor. A não ser que traga provas, a não ser que traga 2 ou 3 testemunhas que digam, eu vi, eu presenciei. É coisa grave, é coisa séria, nós vimos, nós presenciamos. E aí vai usar o mesmo critério que Jesus estabeleceu. Aconselhar, né, exortar, para abandonar o erro. Para deixar o erro, para se corrigir. Ah, irmãos, eu já vi tantos irmãos que ao se corrigirem, voltaram a ser bênçãos maravilhosas na causa de Deus. Irmãos que estavam em pecado e se corrigiram e voltaram a ser bênçãos maravilhosas na casa de Deus. E pastores também, eu já vi. Pastores que depois que se corrigiram, não é? Voltaram a ser as bênçãos que eram na causa de Deus. Mas ninguém pode acusar levianamente. Nós não podemos acusar levianamente a um irmão, a Bíblia ensina isso. Lá o livro de Tiago diz, irmãos, não faleis mal uns dos... Fofoca não pode existir na igreja. Inclusive lá em 1 Coríntios 5, Paulo diz que o fofoqueiro deve ser excluído, se não se arrepender. Os irmãos já viram algum fofoqueiro sendo excluído? Já? Mas lá Paulo diz, 1 Coríntios 5, que o maldizente, e ele coloca junto de adúlteros, de avarentos, de gananciosos, etc., ele coloca lá o maldizente também. E ele diz, tirai esse iníquo do meio de vós. Maledicência do nosso meio não pode. Nós não podemos falar mal uns dos outros, muito menos do pastor. Só aceitar a acusação contra o pastor com 2 ou 3 testemunhas. Só se for algo real, comprovado. Né? Qual é a sobremesa no seu almoço? Qual o prato principal no seu almoço? Ué, o que isso tem a ver? Não, porque às vezes há famílias que o prato principal é pastor ao molho pardo. Ou diácono ao molho branco. Às vezes também, os povos do diácono também desossam, temperam e assam. Outras vezes é o irmãozinho, né? Ah, pastor, mas isso é um problema cultural do brasileiro. O brasileiro gosta de falar da vida dos outros. Mas na igreja não pode ser assim. Isso não pode ser assim entre nós, irmãos. Né? E nós honramos ao pastor quando nós respeitamos o pastor. Meus irmãos, concluindo, eu quero ouvir mais o coral, os irmãos também. Né? Eu fui muito abençoado, eu sempre digo isso. Falei hoje de manhã, vou repetir agora. Pelos pastores aos quais eu dei ouvido. Pelos meus pastores. Eu agradeço a Deus por eles. Né? Um deles já está no céu, o pastor Cornélio Dorta Bernardes. Há aqui alguns irmãos que ainda lembram dele. Né? Pastor Cornélio Dorta Bernardes. Eu dou graças a Deus por esses pastores. Eu dou graças a Deus porque eu dei ouvido a eles. Porque por meio deles, Deus me edificou, Deus me ensinou, Deus me edificou, Deus me amadureceu, Deus me consolou. Dou graças a Deus por eles. Agora, o crente que não tem essa atitude está perdendo. Crente que não tem esse tipo de atitude, de aprender com os seus pastores, está perdendo. Outro pastor que foi meu pastor, que está no céu, meu sogro também, pastor José Viana de Paiva. Né? Os outros ainda estão vivos, os outros ainda estão por aqui, graças a Deus, posso vê-los, posso abraçá-los, posso ouvi-los, né?
ganhei muito com isso. Agora, os que não têm esse tipo de atitude, os que não honram os seus pastores, só podemos orar por eles, pedir a Deus misericórdia, porque estão perdendo, e perdendo muito. Não perca, ganhe. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, pela sua palavra. Né? Vamos nos portar corretamente na igreja do Deus vivo, escolhendo e honrando os pastores. E os amigos que nos visitam, ou os que estão ouvindo pela internet e vendo esse culto. Olha, a palavra de Deus diz que o grande pastor é Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós e que verdadeiramente nos alimenta. É Jesus Cristo. Você pode se tornar ovelha de Jesus Cristo. Você pode aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Bom, vamos prosseguir, vamos ouvir o